Mas eu quero ler com vocês, hoje o tema da pregação, da meditação hoje, é o propósito de discipulado, que nesse mês de abril nós iremos meditar. Eu quero ler aqui em Mateus 28, de 18 ao 20. Mateus 28, capítulo 28, 18 ao 20, que fala o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que teu Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Segundo a tua vontade, segundo, ó Pai, o teu querer, Senhor, alcance, ó Pai, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão em deslocamento. Senhor, fala aos corações, ensina, instrui, ó Pai, desperta para as tuas verdades e para o teu chamado, para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Falar sobre discípulo, nesses últimos tempos eu tenho meditado muito a respeito disso, sobre discípulos, sobre discipulado, e sempre há muitas coisas a dizer. Nós temos pouco tempo a dizer, então a gente vai falar alguns princípios do discipulado, do que é discípulo, ser um discípulo, do que é o discipulado. O discipulado é o processo que se faz discípulo, né? Já pensa logo, né? Discípulo tem a ver com o quê? Disciplina, coisa que não é muito, né? Assim, não está muito em moda agora, né? Disciplina, discípulo. A gente, né, gosta de coisas, né, hoje em dia soltas, sem muita disciplina, né? O militarismo preza pela hierarquia e disciplina, né? Eu servi o exército, não sou militar, mas já servi o exército. Então a gente, na nossa época, pelo menos, servi em 88, 89, foram alguns, foi um ano, 11 meses que eu servi. O suficiente para saber que não é fácil, disciplina e hierarquia, mas a verdade é que a disciplina nos leva a lugares, nos eleva em qualidade, nos eleva em todos os aspectos do nosso intelecto, da nossa vida financeira. Se você não tem disciplina, né, na sua vida financeira, você também vai ter um problema. Se você não tem uma disciplina, quando você estuda, você vai ter um problema. E essa raiz, né, discípulo, disciplina, também vale para a nossa vida espiritual. Então, discipulado é esse processo que se forma o discípulo. Se a gente olhar na Bíblia, hoje em dia a gente usa mais a palavra cristão, né? Quando a pessoa pergunta para você o que você é, tal, né? No aspecto religioso, você vai dizer: eu sou um cristão. Aí eu pergunto para você, na Bíblia, qual seria a palavra mais certa, né, a usar? Se a gente pegar essa palavra cristão, a gente vai descobrir que na Bíblia ela foi usada 3 vezes só. No Novo Testamento, 3 vezes. No Velho Testamento não há, é lógico, né? Tem a referência a Jesus, a Cristo. Então, 3 vezes, 2 dessas 3 vezes foram expressadas por pessoas não cristãs, ou não evangélicas, ou não participantes da igreja, ou não convertidos. A primeira foi lá em Antioquia, quando se chamou pela primeira vez o seguidor de Jesus de cristão, foi em Antioquia. Então, quem chamou? Quem não era da igreja, quem não era seguidor. A segunda vez foi quando Paulo tenta evangelizar um líder, um rei, na verdade, um dos Herodes, acho que é Agripa, ele fala a respeito disso, ele falou: você quer me transformar em um cristão? Você pensa que é fácil assim? É a segunda expressão. E a terceira, Pedro fala sobre o que sobre nós sermos cristãos. Ele usa esse termo cristão 3 vezes só. Se a gente olhar para discípulo na Bíblia, a gente vai descobrir que existem por volta de 270 versículos, 270 vezes que a palavra discípulo
ou discipulado é usado. Então, a gente percebe que discípulo reflete bem melhor aquilo que eu e você deve ser. Hoje em dia, a gente vê que há um cristianismo, quer dizer, há um cristão sem ser discípulo. Ela é cristão, mas ele não é bem um seguidor de Jesus, porque todo o seguidor de Jesus tem que necessariamente ser um discípulo. Para a gente entender isso, lá na época de Jesus, quando Jesus nasceu, todos os judeus que nasciam, eles eram levados a uma casa, que é a casa do estudo, a casa da palavra, que era ensinado o princípio da Torá para eles. Eles ficavam lá por volta de 6 até uns 14 anos, mais ou menos, ficavam estudando lá. E depois dos 14 anos, só alguns eram selecionados, só os melhores eram selecionados. Os rabinos chegavam lá e escolhiam os que tinham melhores notas, os que tinham um desempenho melhor. E ainda um detalhe a mais, o rabino ele escolhia quem mais poderia ser semelhante a ele. Porque o mestre, né, ele quer formar o que ele é no seu discípulo. É isso que era lá, desde a época de Jesus, dentro do judaísmo era assim. É o Talmidim, os discípulos. Talmid, que é o discípulo. Ele escolhia um e ele fazia a pergunta para si: qual desses vai se tornar igual a mim? Era essa o crivo que eles escolhiam, aqueles que seguiam, que ele ia selecionar para ser o seu discípulo. Então eles escolhiam dentro dos que tinham mais capacidade acadêmica, cultural, para que pudesse dar continuidade à sua linha de entendimento. E assim se formava uma elite dos judeus, de pessoas altamente qualificadas. Paulo era uma desses, né? Era uma das pessoas que se tornou cristão posteriormente, mas ele era um desses e ainda era um dos grandes discípulos de um grande líder, né? Mas Jesus Cristo, quando ele escolheu os seus talmidim, os seus discípulos, ele escolheu, porque quando esses rabis não escolhiam nenhum deles, né, não escolhiam aquele rapaz, aí ele era encaminhado para ir para a família dele, ia estudar, melhor, ia trabalhar, ia ser o que for a família dele, né, no caso, ia trabalhar onde a família dele trabalhava. Mas Jesus Cristo, quando ele foi escolher, ele não foi na academia lá. Não é? A gente sabe bem, Jesus não foi lá onde tinha os grandes estudiosos, não foi escolher os meninos de 15, 14 anos que se destacavam. Ele escolheu quem? Escolheu aqueles que já tinham sido rejeitados pelos os mestres judaicos. Deus nos escolheu e a glória de ser discípulo dele não está no discípulo, está no mestre. Nós somos escolhidos por ele. Ele escolheu Pedro, ele escolheu André, todos eles trabalhavam, todos eles. Ninguém era da escola dos rabinos, ninguém. Todos eles tinham sido rejeitados. Deus escolhe e Deus eleva. E todos eles, todos os apóstolos, todos os discípulos, eles receberam uma revelação muito maior do que qualquer outro daqueles mestres, daqueles que tinham alta performance. Deus escolheu a cada um de nós. Não importa de onde a gente vem, não importa que a gente foi rejeitado, não importa que ninguém dê valor para nós, porque o nosso valor não está em nós, está em Jesus, está no Mestre. Não importa quem você é, não importa, importa quem te escolheu, quem te chamou, porque a glória toda está nele, não está em nós. Então, ser discípulo de Jesus é isso. É ser chamado, e essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o chamado. O chamado é de Jesus. Eu acho interessante que tem uma passagem que fala assim: um homem chega para Jesus e fala: Senhor, irei contigo por onde quer que andares. Ele se ofereceu para seguir a Jesus,
Mas Jesus falou assim: olha, você tem certeza? Eu acho que você não está entendendo bem quem eu sou. Você está meio empolgado, porque as raposas têm seu covil, cada um tem um monte de coisa, e eu não tenho nem onde colocar minha cabeça para dormir. Você tem certeza que você quer vir comigo? Jesus nos chama. O valor não está em nós, em escolher a Jesus. É Jesus que chama a cada um de nós. Eu quis, porque eu quis, por minha vontade. Não. Jesus e Deus, o Espírito Santo, Ele prepara um ambiente onde a gente pode crer. Porque se fosse só para esperar a nossa fé, irmãos, a gente estaria lascado. Mas Deus, Ele coloca um ambiente, Ele revela a vontade dEle, Ele chama a gente e Ele cria um ambiente onde a gente pode crer. Eu estava lendo um livro, né, de Bonhoeffer, que fala sobre discipulado e fala sobre chamado. Ele fala sobre isso, porque é verdade, é a gente que opta, que a gente que aceita o chamado, mas o ambiente de fé, o ambiente de aceitação, de receber aquele chamado, é Deus que prepara. Deus prepara um momento para nós. Talvez você esteja há tanto tempo com o coração fechado para ouvir o chamado de Deus, mas talvez hoje seja um ambiente para você aceitar a Jesus Cristo, para você receber esse chamado de Jesus Cristo. Ainda há tempo. Talvez você esteja no hospital, talvez você esteja em casa, talvez você esteja em qualquer outro lugar aí, fazendo coisas que talvez não sejam boas, mas ainda Jesus te chama. E Ele cria em você uma fé suficiente para aceitar. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente, de algum modo, a gente abre mão de alguma coisa. Você percebeu? Quando Jesus chama Pedro, Pedro larga as redes, na hora. Eu tenho uma canção de uma cantata que a gente canta, que alguns tempos lá a gente cantou, que fala: deixamos tudo para trás, para ouvir seu chamar. Quando Jesus chama, né? Essa canção fala: nossas redes ficaram jogadas lá, testemunhando uma história que poucos acreditariam. Pescadores, sem pensar, resolvem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, somente por desejar seguir a Jesus. Não é porque Jesus ofereceu alguma coisa maior, é a fé que nasceu quando Cristo chamou ele: vem após mim, vem comigo, eu vou fazer de você pescador de homens, eu vou mostrar para você algo diferente, uma nova perspectiva de vida. Eu falo: vocês vão ganhar tanto, vocês vão se dar bem. E Jesus, em determinado ponto, Pedro caiu em si, talvez, falou: Senhor, quando aquele jovem rico, e Jesus falou para ele vender tudo que tinha, né, e seguir a ele. Jesus amou aquele jovem, porque ele chamou aquele jovem para seguir a ele. Porque vende tudo que você tem e vem e me segue. A palavra diz que ele olhou para aquele jovem e amou aquele jovem, chamou ele. Ele não sabia o que perdeu, o chamado que Jesus tinha na vida dele. Hoje a gente sabe que ele é o jovem rico, mas quem sabe ele seria um homem conhecido como Pedro, como Paulo. Ele rejeitou e não pôde experimentar coisas eternas e gloriosas. Havia um outro homem, aquele homem que também fez quase a mesma pergunta para Jesus, que falou para ele, que era o mestre da lei, e a intenção daquele homem era colocar Jesus em dificuldade. E quando Jesus fala sobre amar ao próximo, ele pergunta: quem que é o meu próximo? Não porque ele queria saber, mas porque ele queria questionar Jesus. Jesus conta a história do bom samaritano, né? Chamado bom samaritano, e ao final ele fala: quem que foi o próximo? Aí o homem responde: aquele que usou de misericórdia. Vocês lembram dessa passagem? Mas Jesus não chamou ele, porque Ele chama a nós. Quando Ele nos ama, Ele chama, e Ele está chamando você. Se a palavra está chegando à sua vida, irmão, é porque Deus te ama e te chama. E o chamado de Jesus é glorioso na nossa vida. E não tenha medo, abra mão daquilo que você tem, porque nada vale mais a pena do que seguir a Jesus Cristo. Pedro uma vez perguntou, depois desse rapaz que Jesus chamou ele para vender tudo que tinha e segui-lo, Pedro caiu em si e falou: Jesus, nós
deixamos tudo para o Senhor. Talvez ele nem tinha pensado nisso, mas ouvindo aquilo ele lembrou: rapaz, na verdade eu deixei lá minhas coisas para seguir a Jesus. E Jesus falou que ele ia receber o quê? Muitas vezes mais. Sempre vale a pena seguir a Jesus. Sempre vale a pena. Aceite o chamado de Jesus. Aceite. Primeiro é o chamado, depois é a caminhada. Porque aceitar Jesus não é somente uma atitude de fé e de aceitar e de receber a Jesus Cristo. Não é só isso. Jesus nos chama para uma caminhada. Não é à toa que ele usa várias figuras falando que ele é a porta, e a porta é a decisão, porque a gente passa a porta em um só passo, né? É um passo só para a gente passar pela porta, mas a porta vem em seguida, da porta vem o quê? Um caminho. A porta é o chamado, o caminho é o que a gente pode chamar do processo, que se chama discipulado. É um caminho, o caminho é estreito, o caminho é difícil. O texto da palavra de Deus fala isso, ele é estreito, é difícil, mas conduz à salvação. Essa é a grande diferença, porque o outro caminho é largo, é fácil, só que conduz o quê? A perdição. Jesus nos chama para um processo. Nós aceitamos, passamos pela porta, já estamos dentro, já somos salvos. Mas não é suficiente, não parou aí não. Deus quer mudar as nossas vidas. Deus nos chama para transformação. Tem um texto famoso lá em Mateus 11, 28, que Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro ele chama: vem, que eu vou te dar um alívio. Alívio significa que já quando a gente aceita Jesus, a gente já sente o alívio do peso do pecado, da angústia, a gente já começa a sentir o alívio do peso da opressão do inimigo. Mas ele continua, ele não para aí: vinde a mim e eu vos aliviarei. Não, ele continua. Depois ele fala o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar o jugo significa, o jugo é aquilo que é a figura da canga que o animal tem. E aquilo lá serve para o animal trabalhar. Então Jesus fala para você: vinde após mim, me siga, que eu vou aliviar você. E trabalhe para mim. Tomai sobre vós o meu jugo significa, você tem uma missão a cumprir. E ele fala o quê? Aprendei de mim. Nós temos que aprender a respeito de Jesus. Temos que aprender de Jesus, porque Jesus nos ensina. Porque o Espírito Santo hoje, que é o nosso Consolador, ele nos ensina a entender tudo aquilo que a gente deve, na onde a gente deve andar e como a gente deve andar. É o Espírito Santo que fala e é ele que vai nos ensinar. A capacidade e a bênção e a direção e o poder vem dele. Tem gente que olha a graça e só entende ela como alguma coisa que perdoa os nossos pecados passados. Mas a graça também nos capacita a não pecar mais para o futuro. Ele nos abençoa, nos fortalece para que a gente não viva no pecado. Cristo nos chama para essa transformação, para esse incapacitação, ou melhor dizendo, empoderamento. Lembrei agora a palavra. Empoderamento. O Espírito Santo nos empodera, nos dá poder para não pecar mais. Isso não é um ato, não é um momento, não é uma oração forte que algum pastor, algum apóstolo, não, isso é um processo que a gente faz diariamente. Esse é o processo do discipulado, dia a dia, né? Jesus várias vezes usa essa figura quando ele fala que nós seremos enxertados na videira. Enxertar é um ato só, mas dá fruto. Por que a gente é enxertado? Para a gente dar o quê? Fruto. Fruto é o quê? É um processo, é o discipulado, é o caminho, é o dia a dia. Os frutos que Deus espera de nós começam no nosso próprio caráter, transformação de caráter. Quando João Batista fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está falando
sobre essa produção de mudança de caráter, esse fruto que chama mudança de caráter. Jesus nos chama a isso. Esse processo de discipulado é um processo de mudança de caráter, de entendimento do mundo, de entendimento daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, do chamado que Ele tem para nós. E o arrependimento é um processo inverso, é um processo que a palavra é metanoia, né? Acho que já preguei a respeito disso, que é mudança, é como uma tropa. Se ela está caminhando para um lado e o comandante grita, metanoia, que metanoia é mudança de mente, mas é mudança de direção também. Quando o comandante grita metanoia, ele faz o quê? Meia volta, vou ver. A tropa está indo em deslocamento, ele dá uma meia volta, vou ver, metanoia, é esse o comando, e todo mundo caminha na outra direção. Se converter não é somente deixar de fazer o que é errado, o que é pecado, mas é fazer e cumprir a vontade de Deus. Não é só parar. Metanoia não é alto, como diria num comando do exército, alto, né? Tropa, alto. Aí a tropa para. Não, metanoia é meia volta, vou ver. Isso quer dizer o quê? Aquilo, se a palavra de Deus nos fala que se você roubava, agora você não rouba mais. O que você faz? Trabalhe, ganhe, para que você dê. Em vez de roubar, você vai o quê? Dar. Isso é mudança, isso é metanoia, isso é arrependimento. A gente deixa de fazer errado e começa a fazer o que é contrário àquilo que é o que Deus espera de mim e de você. Mas não é somente nossas vidas sendo transformadas que representa o discipulado. O discipulado, Jesus nos chama, começa com o chamado de Jesus, é verdade. O discipulado transforma o nosso coração, é verdade. Transforma a nossa vida, nossa maneira de ser, nosso caráter. Estou falando de personalidade. Personalidade, cada um tem a sua. Como Pedro tinha a dele, Paulo tinha a dele, João tinha o dele. Cada um era diferente um do outro. Mas o caráter é transformado. Porque Deus espera de nós um caráter reto. Nós fomos chamados, nós fomos transformados. Mas nós temos que o quê? Reproduzir. Porque o discípulo verdadeiro de Jesus faz outro discípulo. Foi o que a gente leu. Quando Jesus fala para os seus discípulos, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Jesus falou, porque muitas vezes foi ensinado errado, até eu já entendi assim, mas a palavra no original, quando Jesus fala aquela palavra aos seus discípulos, ele usa o id. Ele não usa esse tempo de verbo, que se fosse esse tempo de verbo seria uma ordem de Jesus. Mas é no gerúndio. Ele é como se estivesse falando assim, enquanto vocês estão indo, essa é a expressão mais certa do grego. E ele fala, a ordem, o imperativo não está no ir. Quer dizer, Deus não mandou você ir. Fala, vai. Não, ele mandou o quê? Fazer discípulos. Isso é uma ordem. No original, a ordem está aqui. Vocês têm que fazer o quê? Discípulos. É um mandamento de Jesus. Fazer discípulos. Enquanto vocês estão indo. Para onde vocês estão indo? Não sei. Onde você estiver caminhando, onde Deus te colocou. O caminho que você faz, você tem que ir com um objetivo, que é fazer discípulos. Se você foi chamado para a obra missionária em outros campos transculturais, na nossa nação, em outros locais, amém. O importante não é exatamente aonde você está indo. Não é o mais importante. É importante também, mas não é o mais importante. O mais importante é o que você está fazendo. Se você está na sua igreja, amém, se é isso que é o chamado de Deus para a sua vida. Mas faça discípulo, essa é a ordem. A ordem é fazer discípulo. Nós somos chamados para sermos fazedor de discípulo. Jesus deixou essa ordem para mim e para você.
Nós temos que nos envolver com as pessoas. Não existe um cristianismo isolado, onde a gente vive só na religiosidade de participar do culto. Tanta gente fala, não, eu quero participar só do culto, eu vou chegar quando o culto estiver começando e vou sair logo que ele terminar, porque eu não quero conversar, não quero confusão para o meu lado. Você não está cumprindo a ordem do Senhor, que a ordem do Senhor é sim, vá e se envolva com as pessoas. Ah, pastor, é problema, é problema mesmo. É um desafio mesmo. Jesus não precisava vir aqui se envolver com a gente. Ele podia lá do céu fazer o que ele bem quisesse, mas ele se deu ao trabalho de deixar sua glória, se transformar em um homem, nascer de uma mulher, se ter sujeito a ser criado por um casal, por um pai que era um padrasto, né? Nem era o pai dele, por uma mulher, e esteve sob a autoridade deles. Jesus se colocou nessa posição, porque eles eram os pais, ele tinha que obedecer aos seus pais. Ele caminhou, chegou o momento certo, ele começou o seu ministério, e ao final ele morreu por todos nós, da pior maneira, da maneira mais vergonhosa. Morrer crucificado é algo terrível, é algo terrível. Jesus fez isso em nosso favor. John Stott fala o seguinte, assim como Cristo teve que entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo das outras pessoas. Assim como Jesus se importou e se enfiou, ingressou no nosso mundo, assim nós também temos que ingressar na vida das pessoas. As pessoas às vezes não querem receber, não interessa se quer ou não quer receber. A nossa obrigação é ir lá e pregar, é lá ensinar. Esse texto às vezes a nossa mente se engana com as coisas, porque aqui quando Jesus fala em fazer discípulo, ele fala o que é fazer discípulo. Porque fazer discípulo não é aquilo que os discípulos segundo Cristo, não é aquilo que os rabis, os mestres judaicos faziam, porque eles ensinavam a eles intelectualmente, quer dizer, em conhecimento e tal. Não, a palavra fala aqui, ensinando-os a obedecer. Ele fala ensinar, mas ele ensinar não a conhecer o que eu ordenei, mas o que? A obedecer. Em outras palavras, Jesus nos chamou para discipular pessoas, ensinar elas na prática como Cristo espera, ou o que Cristo espera de nós. É a prática, não é? Eu vou ensinar teologia, sou professor de teologia, eu estou fazendo discípulos. Necessariamente não, porque o chamado que nós temos é da prática, é do dia a dia. É o que Jesus fala aqui, ensinando-os a obedecer, ensinando a prática daquilo que eu vos ensinei. Você fala, pastor, eu não tenho condição de fazer discípulo de nada, porque eu não conheço tanto a Bíblia, eu não conheço a teologia. Irmãos, nós podemos ensinar aquilo que a gente conhece, o que a gente tem vivido. A prática do nosso dia a dia. Está certo? Você vai estar sempre certo? Não, ninguém está. Nem o melhor mestre de teologia vai acertar todas. Mas com certeza, você cumprindo a sua missão, Deus ainda vai te capacitar ainda mais. Deus vai te abençoar ainda mais. Deus vai te usar ainda mais. Esse é um desafio para as nossas vidas. Esse é o desafio. É ser chamado, nós somos chamados, você é chamado por Cristo. Ser discípulo não nasce no nosso coração, mas nasce no coração de Cristo, que nos chama. E que chama para uma atitude de fé, de segui-lo, mas para um processo de transformação na nossa vida, que nos leva a ensinar a outros, porque a graça de Deus não pode terminar em você. Não, eu já recebi, já sou salvo, glória a Deus, já é o suficiente. Não é. Você tem que levar a outras pessoas
Você não pode represar aquilo que Deus te deu. Sabe o que acontece quando a gente represa as bênçãos de Deus? A gente morre. O exemplo geográfico para nós é o Mar Morto, chamado Mar Morto, que recebe a água do Jordão e não desenvolve vida lá, porque ele não leva, não despeja água para nenhum lugar. Toda a água que o Rio Jordão despeja cai dentro do Mar Vermelho, e lá ele perde só para o evaporamento, só para o ar, só para o sol. Mas ele não joga água para ninguém. E ele, cada dia hoje, se você olhar por aí nas reportagens, você vai descobrir que ele, inclusive, está secando. Ele está secando. Está cada vez mais salgado, cada vez mais raso, perdendo água, porque ele quer represar tudo para si. É um exemplo, é uma parábola. Mas muitas pessoas são assim. Nós somos chamados para transmitir aquilo que nós recebemos. Se você recebeu alguma coisa de Deus, você já é capaz de transmitir para uma outra pessoa, você já é capaz de discipular outras pessoas, de ensinar aquilo que você tem vivido, aquilo que você experimentou, porque discipulado é uma prática. Por fim, eu quero concluir, só para nós lembrarmos nesse dia, não podia deixar de citar sobre a Páscoa, porque a Páscoa foi um momento de extrema crise, quando lá no Egito, Moisés estava sofrendo aquela dificuldade, porque Faraó não libertava o povo de Israel já tinha aumentado o seu trabalho, o negócio estava difícil. E eles estavam há 400 anos lá, 400 e poucos anos lá, e a Páscoa foi foi celebrada na última das pragas, na 10ª praga, quando da morte dos primogênitos. Era um momento de crise, era um momento de medo, onde as famílias estavam presas dentro de casa, mas por fora havia uma marca do sangue do Cordeiro. Assim também, quando Jesus morreu na sexta, antes da Páscoa, e a gente lembra lá aquela história dos apóstolos, discípulos no caminho de Emaús, quando eles falavam, puxa, nós estamos tão tristes, e Jesus falando com ele falou, olha, você não sabe o que aconteceu, nossa esperança acabou, aquele que era o Redentor, a gente cria que era o Redentor, ele morreu. Está certo que alguns disseram que ele ressuscitou, mas toda a nossa esperança acabou. É um momento de crise. Talvez a gente esteja vivendo agora esse momento de crise. Você esteja vivendo agora esse momento de crise. Mas o melhor de tudo vem ao final da Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto. E ele pôde caminhar para a terra prometida, onde ele foi liberto, onde o povo do Egito até premiou eles, falou, vai embora, toma aqui ouro, toma aqui prata, eles foram abençoados. Imagine a alegria, e eu imagino pela alegria daqueles discípulos que quando descobriram que era Jesus que estava andando com ele pelo aquele caminho de Emaús, eles voltaram correndo, no meio da noite, voltaram para falar para os discípulos, nós estivemos com Jesus, a nossa esperança renasceu. A Páscoa é um momento de esperanças renascidas. Apesar da luta, do luto, da dificuldade que a gente tem passado por esses dias, a Páscoa nos lembra que é tempo de esperança, é tempo de renascimento, é tempo de salvação, que a batalha é dura, mas a vitória é certa. Nós estamos aqui firmes, alguns nossos irmãos partiram, tem outros que estão lutando, e nós oramos e cremos na vitória, mas aqueles que partiram, nós cremos que iremos encontrar com eles algum dia, não talvez hoje, não sei quando, mas um dia estaremos lá, e eu tenho certeza que a graça de Deus está sobre a vida deles, que estão muito melhor do que nós aqui. Essa é a nossa fé, e nós temos que crer nessa esperança que não se limita às coisas aqui humanas e materiais e visíveis, mas elas são eternas, invisíveis,
e são poderosas e muito além da nossa imaginação. É isso que nós temos que viver. Deus nos chama, sim, para fazer discípulos, para povoar o céu, para encher a terra de discípulos de Jesus, para mudar toda a nossa geração, para marcar a nossa geração, para preparar a volta de Jesus. Segundo Mateus 24 fala que quando todas as nações, quando todos os povos, todas as etnias ouvirem a palavra do Senhor, aí sim virá o quê? O fim. E o fim é glorioso para nós. O fim não é é uma má notícia, mas é uma boa notícia. Jesus vem nos resgatar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, nós te agradecemos pelo teu Espírito, nós te agradecemos, Senhor, por esta celebração que hoje celebramos, Senhor, da Páscoa. Iremos, ó Pai, experimentar e tomar, Senhor, o cálice e o pão, Senhor, que simboliza o teu sangue e o teu corpo, Senhor. Tudo isso, Senhor, para a tua glória, Senhor. Tudo isso, Senhor, para o teu louvor, Senhor. Estejamos, Senhor, neste desafio, neste caminho, Senhor, ó Pai, de salvar e resgatar vidas, Senhor, e levá-la, Senhor, para ser semelhantes a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém.